Nova política de educação especial tem ganhado vários adeptos, entre eles pessoas com deficiência e seus familiares. Por que será que as escolas e salas especiais parecem uma boa opção? Onde está o problema da inclusão atual? Será que existem crianças que não conseguem se adaptar à escola regular? Se você tem interesse em ouvir mais sobre esse tema, então fica até o final desse vídeo. Bem-vindos ao canal TO em Foco. Eu sou Débora Felizmino, terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, residente da saúde da criança e do adolescente. Hoje eu vou falar do tema que tem chamado muito a minha atenção: aceitação dos pais da nova política de educação especial. Eu participo de grupos de mães de crianças com deficiência e tenho percebido comentários muito positivos em relação a essa nova política. Eu pesquisei mais sobre isso e venho falar com vocês também sobre o problema da inclusão atual, crianças que não se adaptam ao contexto da escola regular. Como a terapia ocupacional pode contribuir nesse processo? Se você tem interesse em ouvir mais sobre esse tema, se inscreve logo no canal e ativa o sininho. Muitos acreditavam que a nova política de educação especial não seria bem aceita na população. Afinal, quem quer afastar as crianças com necessidades especiais das demais crianças? Mas o que vemos por aí são várias mensagens de apoio ao novo decreto. Já falamos aqui no canal, em outro vídeo, sobre o que falam os que estão contra e a favor do decreto 10.502 de 2020. Você ainda não viu? Então clica aqui, também deixaremos no comentário o link para você ter acesso. Na verdade, essas pessoas estão desacreditadas da inclusão atual. Veem seus filhos sendo rejeitados das escolas regulares, mesmo sendo contra a lei. Também vem preconceito entre as crianças. Vem professores despreparados e falta de recurso. Muitas vezes, vem as crianças apenas pintando ou circulando dentro da escola enquanto deviam estar aprendendo. Isso deixa os pais tristes com a inclusão e vem nesse novo decreto a possibilidade de ter uma escola preparada, com professores preparados, com atividades adaptadas às necessidades das crianças. E por isso aceitam esse decreto como uma ótima opção. Um ponto que também está muito relacionado a esse despreparo das escolas para ser inclusiva é a adaptação desses alunos à escola. O decreto diz que as escolas e salas especiais são para alunos que não se adaptam ao contexto escolar regular. Mas por que esses alunos não se adaptam? O que é que está acontecendo, né? A gente precisa entender que existem vários fatores e várias coisas que podem estar acontecendo para desregular esse aluno e fazendo com que ele não se adapte a esse contexto. A primeira coisa para solucionar esse problema é a união da equipe de educação com a equipe de saúde. Nós precisamos entender essa criança, entender o que desregula ela, o que deixa ela agitada, né? Será que essa criança precisa de alguma medicação ou de alguma terapia, como o ABA, a integração sensorial e outros? Bom, precisamos entender, né, se a criança tem dificuldade com sons, com textura, se a quebra da rotina está deixando ela mais agitada, e fazer com que todas essas coisas sejam pensadas e solucionadas. Se é uma campainha alta do recreio, né, que toca para o recreio, se é a textura da tinta ou de algo que ele está pegando. Precisamos identificar o que estressa ele para que possamos organizar. Outra coisa importante é utilizar o recreio para fazer com que a inclusão realmente aconteça. Quando a gente se sente que não é bem aceito em um ambiente, fica estressado, fica nervoso, quer sair de lá, né? Então, para que a criança se sinta bem aceita, a gente tem que proporcionar isso, utilizando tanto os momentos da sala como os momentos do recreio, para que as crianças elas brinquem juntos, se adaptem uma com as outras, para que
todos se sintam inclusos. Ainda outra coisa que precisamos fazer é adaptar as atividades para as crianças. As atividades que deverão ser passadas não devem ser totalmente distintas das demais da turma. Um assunto deve ser abordado de maneira diferente para que aquela criança com necessidade especial ela entenda o que deve ser feito. Então pode ser utilizado de recursos lúdicos e outras maneiras para chamar a atenção e fazer com que ela aprenda. A atividade não pode ser muito difícil a ponto de estressar a criança ou muito fácil a ponto dela não se interessar. Por isso que deve ser pensado para que seja feito da melhor maneira. Ou seja, a adaptação ela não é fácil e precisa que todos estejam envolvidos para que ela aconteça. O meu medo, e eu acredito que de muitas outras pessoas, é que a partir desse decreto as pessoas elas deixem de se interessar, deixem de estudar, deixem de se envolver e pesquisar para que tudo isso, toda essa inclusão aconteça de verdade. Afinal, é muito trabalhoso, né? Às vezes a criança ela não consegue ficar na sala de aula e aí é um processo muito longo e que precisa de muito empenho de todos os envolvidos para que realmente aconteça. Também podemos pensar, né? O quanto que essas crianças com necessidades especiais vão perder de socialização, de linguagem, né? Muitas crianças autistas, por exemplo, entram na escola sem falar e aprendem a falar, aprendem a socializar, aprendem atividades de vida diária, né? Como a hora do lanche, dividir um lanche, comer o lanche, ir ao banheiro, desfraude muitas vezes acontece na escola. Em conjunto com os outros, eles vendo os outros fazer e aí vai aprendendo. Então as crianças com necessidades especiais podem perder essa grande oportunidade. Fora que nós podemos estar criando uma sociedade despreparada para a inclusão, caso esses alunos sejam separados. É importante essa vivência com crianças com necessidades especiais para criar seres humanos melhores, que aprendam a lidar com as diferenças, que aceitem melhor uns aos outros. No mais, eu acredito que a inclusão pode acontecer, que as escolas sendo preparadas, recebendo incentivo do governo para especialização, para que tenha mais recursos, que a escola seja mais adaptada, a inclusão pode acontecer em escola regular. E qual é sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários e fique por dentro de tudo o que falamos aqui no TO em Foco, se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima!